glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que nós possamos crer que Jesus Cristo, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Se você crer que esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo, diga: eu creio que Ele pode nos curar e nos livrar de todo o mal no globo terra. O mundo está em desespero. Ninguém tem uma saída, nem ricos, nem pobres, nem em país do primeiro mundo. Todas ciência reunida estão de joelhos diante de um vírus que ninguém sabe como dele escapar. Mas se você crer nesse Deus poderoso que nós pronunciamos, esse Deus que Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é Deus forte, Ele é leão da tribo de Judá, Ele é Pai da eternidade, Ele é a raiz de Jessé, o guarda de Israel. E nesta situação em que o mundo todo está passando, eu quero dizer para você que homem nenhum tem uma solução, se essa solução não vir de Jesus. Porque toda honra, toda glória, todo louvor é dele. E eu quero dizer para os filhos de Deus, a igreja fiel ainda tem pessoas na terra que honram o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que sem Ele nada se pode fazer. Então, meus queridos, o que está faltando é a igreja, que somos nós, pessoa física. Não estou falando de prédio, eu estou falando de pessoa física. Você é a igreja. E o que nós precisamos é reconhecer que precisamos todos estar em um só espírito, sem acepção de pessoa. Eu quero nesse momento falar de um Deus fiel, um Deus infalível. Eu quero dizer para você que na caminhada cristã, quantos pregavam, hoje não prega mais, mas ele continua firme na sua palavra. A igreja santa, infalível, ela está unida, aguardando a volta do Senhor Jesus. Se você abrir a sua Bíblia, se você tiver vontade de ler a Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, Deus falando com Moisés. Eu quero só começar a ler aqui do versículo 10, que diz assim: encontrou a Bíblia aí na sua casa? Procura. Porque muitas vezes nós temos a Bíblia, mas não sabemos nem onde colocamos. Mas eu acredito que você é servo de Deus, é uma serva de Deus, é um crente que gosta de ler a palavra de Deus. Então, Êxodo, capítulo 3, verso 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu e disse: certamente eu serei contigo,
e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome, certamente, e este é o meu memorial de geração a geração. Vai e ajunta os anciões de Israel e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Glória seja dado ao nosso Deus. Meus queridos, eu quero nesse momento dizer para você que o Deus dos céus, Ele está neste lugar. Que Deus possa falar ao meu coração e ao teu coração nesse momento. Oremos. Deus, aqui eu começo a abençoar todos os ouvintes. Visita-nos todos neste momento, sendo o menor pregador da tua casa. Eu quero te transmitir nesse globo terra toda honra, toda glória é tua. Tu escolheste a falar do teu poder, que minha pessoa desapareça e o teu Espírito me use. Mas hoje eu quero que haja cura para os que creem no teu poder. Se for a tua vontade, batiza com o Espírito Santo. Seja realizado neste momento o teu grande poder. Você que está escutando, ouvindo e assistindo esse vídeo, eu quero te dizer: se você crê na cura divina, se você crê no batismo do Espírito Santo, se você crê na libertação, se você crê na salvação, diga amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Se nós observarmos que séculos já se havia passado, essa leitura é uma leitura riquíssima. E os filhos de Jacó entraram no Egito. Eram 7 de dezenas, mas foram se multiplicando e já eram milhares de milhares. Houve o crescimento do povo de Deus, do povo que servia ao Senhor, que tinha Deus de Abraão e Jacó como Deus que o livrava de todo mal. Mas ficaram alheios à dedicação ao Deus Todo-Poderoso. Não é diferente de hoje não. Muita gente sabe o Deus que serve, mas se embaraça com as coisas dessa vida e esquece de colocar o Deus que pode todas as coisas em primeiro lugar. E Deus tem um tempo de lembrar do seu povo. E então Deus, olhando para a aflição do seu povo, resolveu escolher. E o maior problema é quando Deus escolhe alguém. Se levanta sempre uma oposição contrária. Mas quando Deus escolhe o seu líder para fazer algo, está escolhido. Ele escolheu um líder para Israel e disse: olha, você vai tirar o meu povo da escravidão do Egito. Uma surpresa muito grande, porque se você analisar bem, Deus ele fez do pior material
que é o barro. Louvado seja o nome que existe na terra. Deus que fez do pior material que existe na terra é o barro. E Deus se dá o luxo de usar o barro para ser o mais notável instrumento para usar na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, quando Ele se dá o luxo de não precisar enfrentar o inimigo das nossas almas aqui na terra, Deus nunca precisou de enfrentar o diabo. Para que perder tempo? Se Ele tem o barro na terra para usar, que é você. Você é barro. E você é um instrumento na mão de Deus. Então Deus, Ele deixa você fazer aquilo que você pode fazer. O que você não pode, Deus faz. Então Ele não tem que se preocupar. É tanta gente aí que dá lugar ao inimigo. E os demônios na terra usam esse pessoal. Mas eu quero dizer, Deus lá do céu deve olhar para a terra e dizer, eu tenho os meus vasos. E são vasos de barro. E como excelência para lhe usar. Então, meus queridos, Deus chamou quem? Moisés. Lá do monte, tem momento do vale, mas tem momento também do monte. E Deus aparece a Moisés. Você prestou atenção nisso? O mais notável na chamada não é o fogo. Preste atenção. E a identidade. O homem, sem esta identidade, volta a ser barro. Qualquer pouca quantidade de água, se colocar neste barro, volta a ser lama. É por isso que a palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. Você é barro, mas sem Deus. E cai água em você, meu querido, você vira lama. Quantas pessoas aí, irmão? Instrumento de Deus, vaso de Deus, se afastou-se de Deus. Perdeu a identidade. Mas eu quero dizer que sem esta identidade não existe comunhão. Sem esta identidade não existe comunhão, não existe poder, não existe unção. E sem esta unção não existe vitória. E se não existe vitória, nem devemos ir à luta. E se não vai à luta, por que viver? É sério, a vida cristã é coisa séria. Você tem que ser vaso e instrumento para ser usado por Deus. Deus, ele deu duas identidades para Moisés. Se você estiver prestando atenção, você vai entender a palavra. Disse Moisés para Faraó, o meu nome, assim, Deus disse para Moisés dizer a Faraó, o meu nome, eu sou. Agora, Moisés, para você e para o meu povo de Israel, meu nome é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Este é o meu nome eternamente. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, se você meditar no Salmo 20, versículo 5, você vai entender o que eu estou falando. No nome do Senhor, fazemos proezas. Lá no livro de Provérbios 18:10, ele é torre forte, é o nome do Senhor. O nome do Senhor é uma torre inclinada. O nome do Senhor é mais majestosa do que a cordilheira dos Andes. Aleluia, glória a Deus. O nome do Senhor é mais profundo do que as profundezas do Oceano Atlântico. Aleluia. O nome do Senhor
é mais elevado do que qualquer estrela e mais alta constelação. O nome do Senhor é mais extenso do que a correnteza do rio Nilo. O nome do Senhor é mais movimentado do que a pororoca do rio Amazonas. O nome do Senhor é mais doce do que o mel. O nome do Senhor é mais forte do que a força. O nome do Senhor é mais forte do que a glória, porque o Senhor é a própria glória de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Então, meus queridos, sobre este nome, eu quero convidar você a exercer a sua fé. Receba a cura divina e a vitória neste momento. Se você crer, a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. O nome do Senhor transpassa as idades, porque Ele é o Pai da eternidade. Moisés disse: Senhor, quem sou eu para tirar o teu povo do Egito? Não importa quem tu seja, o que vai prevalecer é o nome, é o meu nome, e eu estou contigo. Não importa quem se levanta contra você. O que importa é Deus, Ele estar contigo. Louvado seja o nome de Jesus. Tem pessoas, irmãos, que é criticado por sempre estar dando glória a Deus, aleluia, nas reuniões, nos cultos. Muitos nem sabem que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Se alguém não gosta que você dê glória, continue dando glória, porque a glória é de Deus, é para Deus, a glória é dele. Louvado seja o nome, e para ele, louvado seja o nome de Jesus. Muitas vezes nós ficamos intimidados, preocupados. Moisés ficou, mas ele disse: Moisés, diz para ele lá que o meu nome é Eu Sou. E ninguém tem o poder de dizer eu sou, só o próprio Deus. Porque Deus disse para Moisés que o nome dele era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nesse capítulo 3 do livro de Êxodo, Deus diz 3 vezes: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Se você é inteligente, já sabe o nome desta mensagem, os 3 ícones de Deus: Abraão, Isaac e Jacó. Nenhuma pessoa escapará de possuir virtudes ou de Abraão, ou de Isaac, ou de Jacó. Nenhuma pessoa pode ter essa virtude. Qualquer um deles, de nós, qualquer um de nós, terá alguma coisa de Abraão, terá alguma coisa de Isaac ou alguma coisa de Jacó. Qualquer um de nós terá fragilidade de Abraão, de Israel, de Isaac e de Jacó. E eu quero te fazer uma pergunta: o que significa este nome? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus ainda hoje fala com o crente na sarça, na aflição. Deus está preocupado com homens que estejam lutando, brigando, enfrentando e estando sempre pronto para pregar a verdade. É tantas inovações. As coisas estão tão difíceis que muitas vezes a gente escuta umas inovações que é antibíblica. Mas Moisés foi honrado porque nunca esqueceu de Abraão. Quem esquece os mestres do passado, jamais seremos felizes no futuro. Deu para entender isso? Vou repetir. Quem esquece os mestres do passado, jamais seremos felizes no futuro. Coloca isso no teu coração.
está escrito: lembrai-vos dos tempos de Noé. Salomão sempre lembrou do seu pai Davi. Devemos pregar a palavra genuína. Nós não podemos estar levando para a igreja massagem para agradar o ego de alguém, não. Nós devemos estar na igreja pregando a verdade, que a Bíblia diz que a verdade vos libertará. Louvado seja o nome de Jesus. Você sabe o que significa Deus de Abraão, Isaac e Jacó? É um ensinamento que o líder sozinho não pode chegar ao sucesso de Deus. Ninguém pode chegar ao sucesso de Deus sozinho. Nosso Deus das eleições futuras para criar a cidade, Deus fez para povoar a terra. No 8, Noé e família, para ser pai de uma grande nação, um casal e um sobrinho. Para salvar a humanidade, só precisou de um nome, e esse nome é Jesus. Então, meus queridos, estamos atravessando a maior dificuldade mundial. Estão procurando de todas as formas alguém para descobrir a vacina contra o vírus da Covid. Mas eu quero dizer para vocês, se toda a igreja, todos aqueles que olham para Jesus e servem ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu não estou falando da minha igreja não, que eu fui colocado ali como responsável pelo rebanho, eu estou falando da igreja na terra, sem acepção de ministério. Se todos os pastores, todos os líderes dobrassem o joelho para que Deus se levantasse a favor da igreja e através da oração da igreja o mundo seria abençoado. Porque nós não servimos a um Deus que ele não pode não. O apóstolo Paulo ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem a marca do sangue do Cordeiro. E que nós possamos crer, honrar o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Se você observar bem, o governo está fazendo de todas as formas para amparar as pessoas. É um auxílio de uma coisa, é um auxílio de outra, mas a igreja ela não pode estar presa nisso não. A igreja tem que estar firmada em Cristo Jesus. Ele mesmo falou: eu sou o dono do ouro e da prata. A minha provisão e a tua provisão vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se você nesse momento crer que essa situação que está difícil, ela pode ter solução, dobra teu joelho, clama a Deus, que você vai ver Deus se levantar do trono e resolver essa pandemia. O homem, ele está buscando de todas as formas. Deus deu sabedoria ao homem, mas a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Todos querem a glória. Primeiro mundo, o país está aí, cada um fazendo a sua propaganda, que estão no caminho certo da vacina, mas não pense que é para glorificar a Deus, não. É para glorificar ao homem. E enquanto não der a honra para Deus, não adianta, porque Deus ele está tratando com a terra, tratando com a sua igreja. A igreja está dormindo. Ele diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Então, meus queridos, não podemos viver preso a propagandas, a notícia. Na hora que você liga um canal de televisão, as informações são as mais tristes do mundo.
São informações de enlouquecer a humanidade. A cada dia que essa praga tem aumentado na terra, os homens não sabem mais o que fazer. O homem abre hoje, manda o povo para a rua, manda trabalhar e depois ele mesmo manda fechar. Que eles fazem tudo para ter honra. Eles fazem tudo para ser visto. Mas eu quero dizer para você que a vitória está nas mãos do Senhor. E o canal para a bênção é a igreja. Se dobrar, se humilhar, buscar o Senhor, que com certeza Deus vai fazer algo sobrenatural. Eu quero dizer para você que esse vírus é poeira para Deus. Deus pode, no momento, num abrir e fechar de olhos, varrer essa praga da terra. Como também, num abrir e fechar de olho, haverá o arrebatamento da igreja. Então nós precisamos crer. Nós precisamos confiar. Nós confiamos em tantas as coisas. Buscamos tantos favores. E não queremos dobrar o nosso joelho. Porque o que eu vejo em tudo isso é muita gente querendo honra. Eu estava até conversando hoje com o meu pastor presidente e eu disse para ele uma coisa: pastor presidente, nessa pandemia está tendo mais revelações e profecias do que Apocalipse. O que tem de profeta hoje na rede social, profetizando do coração, massageando o ego de muita gente. Mas tem também aqueles que pregam que a igreja ou se humilha, ou busca o Senhor, ou vai perecer. Mas existe o remanescente de Deus. Existem aqueles que creem, aqueles que não estão de joelho dobrado diante desse vírus invisível. Estamos crendo num Deus que pode mudar esta situação. Então, meu querido, você que crê, pregue a verdade. É tempo de pregar a verdade para que muitos se arrependam e voltem ao primeiro amor. Jesus Cristo está voltando. Não adianta você ter nome de pastor, não adianta ser nome de missionária, não adianta ser nome de missionário, não adianta ser chamado de profeta, não adianta nada disso, não adianta dançar, pular, marchar, não adianta nada disso. O que adianta, meu irmão, é você se humilhar de verdade, reconhecer que você precisa de Deus, e o Deus de Isaac, Abraão e Jacó é o Deus que resolve tudo. Da mesma maneira que ele disse a Moisés: vá lá e diga a Faraó, eu sou. É o mesmo Deus que está conosco. Então, igreja do Senhor, líderes, pastores evangélicos, sai da caverna. Não fica simplesmente querendo mostrar para alguém que você é humilde. Você simplesmente não quer se unir. Se todos os pastores evangélicos, independente de denominação, em todos os estados, se unissem para um dia de jejum, com certeza Deus varreria esse vírus da terra. Eu sei que uma andorinha não faz verão, mas eu estou dando meu grito de alerta. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Que Deus nos abençoe. E vamos adorar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo está voltando. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.